Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar como alguns candidatos têm comprado de algumas empresas o gabarito inteiro da prova do Enem, de outros vestibulares e de outros concursos públicos. Sim, no vídeo de hoje a gente vai falar dos esquemas de fraude que já aconteceram e podem estar acontecendo hoje no Enem. Mas antes de eu começar a te contar como é que funcionam esses esquemas de fraude, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que o vídeo chegar a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto uma bomba como essa. E se você gostar desse conteúdo, deixa seu like aí para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Bom, como você ouviu, é isso mesmo que eu vou falar, né? A gente vai falar hoje de fraude, tema polêmico e que atravessa toda a história do Exame Nacional do Ensino Médio. Desde que ele começou a valer alguma coisa ali por volta de 2009 até hoje em dia, quando ele é basicamente a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. O histórico de fraudes no Enem ele é gigantesco, né? Em outros vestibulares, em concursos públicos também. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa empresa de concursos públicos, numa instituição pública de concursos públicos, e a gente fez um concurso agora, né, de nível superior, que simplesmente foi anulado porque foi comprovada a fraude dentro desse concurso. Então, na prática, assim, fraude em concurso é uma coisa super comum. Só que no Enem é uma coisa um pouco mais grave, porque o Enem é um concurso público que tem alcance nacional. Quando eu estou falando de esquema de fraude, como eu falei no início do vídeo, né, de pessoas que compram resultado e compram vaga no em cursos concorridos como medicina, eu não estou falando daquela fraude tradicional que você certamente já tem notícia. Por exemplo, de quando roubaram a prova dentro da gráfica que imprimia a prova do Enem e distribuíram essa prova, ou ainda de quando a galera pega o celular e tira foto de algumas questões e posta na internet e acaba presa, né, porque isso é crime. Eu não estou falando desse modelo de fraude, não. Estou falando de fraude profissional. Estou falando de empresas que cobram de 80 a 200 mil reais para garantir que você tenha acesso ao gabarito da prova do Enem durante a confecção da prova do Enem. Nesse momento você está se perguntando, pô, Rafael, mas tu tá mentindo para mim. Cara, isso é impossível que isso aconteça. Eu já fiz a prova do Enem e os caras passaram detector de metal em mim. Os caras, quando eu fui no banheiro cagar, os caras passaram detector de metal em mim. Pô, quando eu fiquei lá na privada, maluco, só faltou sair de dentro da privada com detector de metal dentro de mim também. Como é que os malucos conseguem, né, passar esse gabarito para um candidato que tá fazendo a prova? Cara, eu vou te explicar tudo tintim por tintim aqui para você. Cara, o que acontece? O Enem, ele tem um sistema antifraude bastante avançado. Quando você chega lá, você é revistado por um detector de metal. Quando você vai ao banheiro, você é revistado por um detector de metal. Você guarda seu celular numa bolsinha. Se ele desligar seu celular, se ele tocar, você é eliminado, etc. Só que essas empresas, elas utilizam o seguinte expediente. Existe uma máquina, na verdade um aparelho muito minúsculo, que a gente chama de ponto eletrônico. Você certamente já ouviu falar nisso se você acompanha telejornal, né? É aquilo que os jornalistas utilizam no ouvidinho aqui. O ponto eletrônico, ele tem muito pouco metal nele. Então, muitas vezes, o detector de metal que é utilizado nas salas, muitas vezes não consegue detectar a quantidade de metal que tem lá naquele ponto eletrônico ou ainda no suporte dele. O suporte do ponto eletrônico, ele parece um cartão de crédito, né? Você deve dizer que esse é de débito, porque você pausaria o vídeo e veria o número, né? Então não tente usar esse cartão aqui. E ele é colado aqui no peito da pessoa. Ele tem um chipzinho aqui pequeno que transmite as informações e faz a comunicação, ou seja, ele é um aparelho de uma única via, onde a pessoa recebe a informação e, obviamente, ao receber a informação, ela ouve no ponto eletrônico, que é muito pequeno e, normalmente, assim, da cor da pele, né? Então, obviamente, você não consegue vê-lo no ouvido, a menos que você esteja ali a 1 metro, 30 centímetros, 50 centímetros da pessoa. E esse aparelho, então, ele é a base do esquema de fraude. Por quê? Porque ele permite com que o candidato consiga, logicamente, receber informações de fora da sala. Agora, você deve estar se perguntando, tá, beleza, ele consegue receber essas informações de fora da sala, mas como é que as pessoas conseguem garantir que essa comunicação vai ser realizada, né, com sucesso e conseguem garantir que eles vão ter acesso às questões? Porque, como vocês sabem, você só pode sair com o caderno de prova meia hora antes do certame, do concurso acabar. O que essas empresas fazem? Lembra que eu falei para vocês que a vaga custa de 80 a 200 mil reais? Elas, logicamente, não vendem só para um candidato, elas vendem para candidatos no Brasil inteiro. Então a gente está falando de um negócio que é milionário, ou seja,
gente está falando de empresas que têm faturamento de 10, 20 milhões. Então elas têm dinheiro suficiente para pagar professores e pagar alunos veteranos para que eles vão à prova, fazer a prova e sair no tempo limite. Como você sabe, depois de 2 horas de prova, lá por volta de 3h30, você pode sair da prova, desde que não carregue o cartão resposta. O que essa gente faz? Eles pegam e combinam o seguinte: eu sou um professor de história, e aí, por exemplo, eu vou fazer as questões de história todas. Vou anotar as questões de história na minha mão, né? Anoto aqui na minha mão, escondidinho, né? Sei lá, tipo 47B, 49B. E depois que eu sair, eu levo essas questões para uma base, que logicamente vai ficar do lado do local de prova onde toda essa gente fraudulenta foi inscrita. Quando eu chego lá na base, existem outras pessoas que estão do outro lado do ponto eletrônico para passar o gabarito inteiro. E aí existe um esquema de comunicação que é o seguinte: o esquema de comunicação se baseia na seguinte premissa: a pessoa fala no ponto eletrônico e o candidato ele dá uma tossida ou uma fungada. Uma tossida, ele entendeu que a número 1 é letra A, uma fungada, por exemplo, ele não entendeu e ele vai repetir. Para garantir que a comunicação seja totalmente perfeita, eles inclusive colocam uma espécie de piloto, que é um sujeito que vai também fazer a prova com o aparelho. Primeiro, ele entra na sala primeiro, por exemplo. Então, vamos supor assim, tem a Joana que comprou um negócio lá, comprou o gabarito. E aí você tem um outro cara que chega antes no local da prova para ver se o ponto não vai ser detectado, né? Se a base não vai ser detectada, para garantir que a comunicação está funcionando. Só então a Joana entra na sala e passa pelo mesmo procedimento que esse piloto, que é como a galera chama. Isso garante que o candidato não seja exposto de nenhuma forma, tá? E isso garante também, lógico, que a pessoa consiga chegar aos 180 acertos na prova. Ou ainda 180 não, porque 180 levantaria muita suspeita. Então eles normalmente pedem para a pessoa errar 2, 3 questões. Na verdade, até eles mesmos passam questões que são mais difíceis erradas para a pessoa, para que a pessoa não levante tanta suspeita sobre si. Esse modelo, inclusive, funciona também com redação. Depois do modelo pronto, a galera tem um modelo de ponto, em que o cara vai lá, faz a redação, sai também, né, com a proposta da redação na cabeça e descreve a redação a partir do tema lá para a pessoa. Então, assim, é como se a pessoa ela não fizesse absolutamente nada e só fosse lá para assinar mesmo a ata e, obviamente, o cartão resposta. Esse esquema, ele aconteceu muito no Enem, a Polícia Federal teve muitos desafios para acabar com ele. Só para vocês terem uma ideia, assim, até 2018, na verdade, anualmente empresas como essa eram desbaratadas e os candidatos, os pais dos candidatos, quando os candidatos eram menores de idade, e também os professores, os veteranos normalmente de medicina ou de alguma engenharia que participavam desse esquema, eram presos. São inúmeras operações, você pode botar aí na internet, mas desde 2018 a gente tem uma boa notícia. Se essas fraudes continuam nos concursos públicos, como eu falei no começo do vídeo, desde 2018 pelo menos a gente não tem tido mais notícia de que essas fraudes tenham ocorrido no Enem. É bastante bacana porque em 2018 tem uma notícia de que uma empresa privada havia sido contratada pelo INEP para fornecer detectores de metal que conseguissem detectar quantidades mínimas de metal. Eu não sei, porque eu já fiz a prova do Enem várias vezes, nunca tive metal detectado. Como é que esse detector de metal faz para diferenciar, por exemplo, um botão de uma calça jeans, que seja de metal ali, de um detector? Mas, enfim, até esse momento a gente não tem tido mais tantas notícias assim de fraudes no Enem. De toda forma, bom, se você pensou, né, em pesquisar isso, sei lá, vai que você é muito rico, né, e você queira garantir uma vaga em medicina, até porque se você for parar para pensar, um investimento bastante, tirando a parte do crime, óbvio, né, é um investimento bastante barato, né, o que você gastaria com a faculdade de medicina seria muito mais do que isso, não teria excelência de uma FRJ, de uma USP, de uma FMG. Saiba que isso é crime, tá? Isso é crime não só para as empresas que vendem o negócio, mas isso é crime, sobretudo, para os candidatos. E se você for menor de idade e está me vendo assim, vou falar com meu pai, o seu pai vai ser preso. E isso é um tipo de fraude gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então, pelo amor de Deus, se você, obviamente, está pensando nisso, pô, eu não preciso dizer, né? Isso seria imbecil da minha parte.
Mas de toda forma eu vou falar, né? Não faça isso. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como as pessoas têm utilizado esquemas para fraudar o Enem e tentar comprar vagas em cursos concorridos, sobretudo em medicina. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e fica de olho, né? Se você vê alguém com um ponto eletrônico do teu lado, chama o fiscal e depois corre, porque essa gente, de repente, é meio perigosa, né? E se você continua com dúvidas sobre como estudar para o Enem, sem um ponto eletrônico, sem cometer um crime federal, clica aqui nessa playlist aqui do lado que eu vou te ensinar tudo sobre como estudar para o Enem de uma maneira honesta e que não te leve à cadeia e garanta ainda assim a sua aprovação. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima!